Ministro, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: a gente teve aqui em Santa Catarina um isolamento social bastante antecipado. Lá em março, né, foi um dos primeiros estados a aderir às medidas de isolamento social e também foi o primeiro estado a voltar a abrir a economia. A gente está vivendo agora, nesse momento, uma aceleração importante da pandemia e eu queria que o senhor avaliasse isso para a gente. Na sua avaliação, a maneira como isso foi conduzido está correta? Era essa a sua orientação enquanto ministro? Sim. Naquele momento, quando teve o primeiro chamamento para isolamento, nós tínhamos praticamente um foco: organizar, a expandir, fazer o plano para enfrentar o momento que vocês estão passando agora. Há de se lembrar que naquele momento nós tínhamos a China fechada para exportação de máscaras, de equipamentos de proteção individual, não tinham respiradores, não tinham ventiladores, não tinha como ampliar o sistema de saúde e, perigosamente, naquela época, os estoques de equipamentos de proteção individual no Brasil, até para as outras doenças, para as apendicites, para os partos prematuros que continuavam acontecendo, chegaram aos níveis mais baixos da história, ameaçou faltar para a rotina. Então, aquele momento foi um momento de proteger o sistema de saúde para que ele pudesse expandir. Como Santa Catarina voltou às suas atividades, pressupõe que ela tenha feito um bom trabalho daquele momento para expandir o sistema, porque essa doença, quando ela acontece, essa fase que vocês estão, que é a fase de transmissão intensa, um número muito grande de pessoas se acorre do sistema de saúde e procura para suporte de vida avançado, os CTIs. Eu vi que algumas cidades aí tiveram ocupação de quase 100%, estão correndo atrás. Provavelmente, se tivessem feito o trabalho antes, entenderiam o porquê daquela preservação do sistema de saúde. Ministro, e nesse momento em que a gente está em plena aceleração, né, e tem muita discussão, é momento de lockdown, não é, há muita pressão de todos os lados, qual que é a recomendação nessa situação agora que a gente está vivendo no Estado? Vocês têm duas informações que deverão ser tomadas todo dia às 7 horas da manhã e todo dia às 11 horas da noite. Qual é a velocidade de transmissão, ou seja, qual é o número de casos novos por dia, com que velocidade que essa doença está cometendo as pessoas, qual é o percentual de pessoas, graças a Deus essa doença, quase 90% das pessoas evolui muito bem, seja com cloroquina, novalgina, fita do Senhor do Bonfim, benzedeira, 90% vai ficar muito bem, obrigado. 10% vai precisar de hospitais para tomar oxigênio, seja por forma de máscara ou catéter, e um número vai precisar de leito de CTI. Eu acho que viver, morrer, a doença é parte dos desígnios de Deus. Agora, cabe às sociedades dar a chance para as pessoas lutarem pela vida. Tem que ter uma maneira de, se vocês estiverem tendo casos numa velocidade tamanha que vocês não consigam garantir que as pessoas vão ter acesso a tratamento, e isso pode chegar a um ponto de não dar acesso para infarto, não dar acesso para acidentado, isso pode fazer um colapso total. Aí não me parece que seria responsável falar em qualquer tipo de movimentação. Essas são as situações que te levam a propor redução. E hoje em dia você tem as técnicas todas, vocês têm aí excelentes sanitaristas, epidemiologistas. Santa Catarina tem universidade que pode auxiliar para fazer a recomendação. Agora, dizer que as pessoas vão aceitar e que as pessoas gostam, ninguém gosta, ninguém quer aceitar. Então, todo mundo acha que o seu trabalho é individual, que é necessário, que é essencial, mas se não tiver uma visão de coletividade, se não preservar o sistema de saúde, vocês podem ter muitos problemas no dia a dia de todas as classes sociais, não só das menos favorecidas. Ministro, boa tarde. Pegando o gancho do que a Dagmara estava falando com o senhor dessa situação em Santa Catarina, a gente teve, né, nos últimos 7 dias, a maior alta na média de mortes do país, que foi de 125%. Santa Catarina registrou. Como o senhor mencionou, a Dagmar já tinha mencionado, o nosso sistema de saúde está começando a chegar no limite em algumas cidades. A gente vem numa crescente de casos e de óbitos, depois de um período de certa estabilidade. O senhor avalia que é possível dizer que a gente está vivendo o pico da pandemia nesse momento? A pandemia ela vai escrever a sua história depois que ela passa.
A gente falar sobre a epidemia brasileira, qual é o pico da epidemia brasileira, é muito difícil. Assim como é difícil falar qual é o pico da epidemia de Santa Catarina. Joinville está num momento que, de repente, uma outra cidade que esteja lá no extremo, Chapecó, não sei, não estou acompanhando o dia a dia, pode estar em outro momento. É o somatório dos momentos das cidades que vai permitir que a gente fale do pico de Santa Catarina. Agora, que já era esperado que vocês, nos meses de julho, junto com Rio Grande do Sul e Paraná, fosse o período que vocês iam começar a escalada de casos, isso era dito, orientado, explicado para todos há um bom tempo. Teve uma certa feita que causou uma certa confusão. Eu tinha saído do Ministério, tinha uns 15, 20 dias, quando Santa Catarina mudou uma metodologia e durante uma semana ela triplicou o número de casos, acho que eles absorveram casos, e que deu a falsa sensação de quem estava olhando os números de longe, inclusive eu, de que Santa Catarina estaria entrando naquele momento para uma espiral de casos. Mas agora parece que não é mais uma questão de interpretação, vocês devem estar presenciando nas sociedades, as pessoas começam a conhecer pessoas que estão doentes, começam a ter casos na família, amigos que perderam pais ou mães ou avós ou tias, ou ainda pessoas jovens que evoluíram mal. Então, quando entra nessa fase de transmissão intensa, há que se tomar muito cuidado para proteger os profissionais de saúde, porque os médicos adoecem, os enfermeiros adoecem, os fisioterapeutas adoecem. Às vezes um médico, ele dá plantão em 2, 3 hospitais, e ele ficando doente, ele desfalca a escala de 3 hospitais, assim como a enfermagem. Enfim, você tem tantas variáveis, o Ministério da Saúde se confundiu, não conseguiu acompanhar, não garantiu sequer o medicamento para as pessoas que estão entubadas, para poder fazer o plano de intubação, fazer o plano de ventilação mecânica. Isso está sendo um problema Brasil afora, isso é um elemento de muito estresse hoje para o pessoal que está cuidando das pessoas. E o dia a dia é uma loteria. Cada pessoa que sai sem máscara, que não obedece, que aglomera, ela contamina 6 pessoas, 8 pessoas. E aqueles que fazem as coisas direito, que ficam, ele contamina 1. Então, a discussão é qual é a velocidade que vocês estão dispostos, enquanto sociedade, a deixar que o vírus leve as pessoas para o sistema de saúde e estão dispostos a correr o risco de fazê-lo entrar em colapso. É isso que baliza qual será a reação e qual será o momento em que vocês terão que tomar as decisões mais duras. Eu acho que vocês estão iniciando, estão subindo, e somente depois que tiver uma estabilização do número de casos sustentada durante uma semana, 15 dias, é que a gente vai poder falar se aquilo era o pico e se já está chegando no platô. Eu acho que leva mais tempo. O senhor mencionou essa questão do respeito das pessoas, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem vivido bastante isso também. São comuns todas as semanas, fins de semana, flagrantes de desrespeito ao isolamento social, pessoas fazendo festas, enfim, não respeitando essas regras que ainda estão em vigor aqui no estado. O senhor também, durante a sua passagem no Ministério da Saúde, foi um grande defensor do isolamento social como uma medida para conter o avanço do coronavírus. Qual que é a avaliação do senhor? Por que as pessoas têm essa dificuldade de entender e de respeitar essas regras de isolamento? Eu acho que ela se inspira no presidente da República. O presidente da República, ele sai, ele vai para a aglomeração, ele abraça pessoas, ele não usa máscara, ele diz que é uma gripezinha, ele diz que as pessoas não devem parar, e isso daí serve de desculpa ou de álibi para as pessoas, para elas fazerem todos os seus atos, e dizem que, olha, isso daqui não é nada, o presidente já falou, é só tomar um remédio aí, a cloroquina, que vai ficar tudo bem. E isso fez, ele não só diminuiu o poder de empoderamento técnico dos governadores, dos prefeitos, dos secretários, como ele os afrontou e retirou. Hoje nós somos rebocados pelo vírus. Uma sociedade que tem dificuldade de entender o tempo da ciência, que tem dificuldade de compreender a consequência dos seus atos, e parte para a impessoalidade. Quem tem segurado as pessoas, quem tem feito hoje o maior papel de coordenação disso, que a coisa só não está numa situação mais grave, é graças às mulheres, às mães, ao matriarcado brasileiro, que se apropriou dessas informações, e são elas que estão organizando dentro dos seus núcleos familiares, elas que estão segurando filhos, segurando marido, segurando o ímpeto da juventude e a inconsequência de alguns,
organizando a avó, a tia, a madrinha, para ver se ela consegue dar um equilíbrio para a família dela, a preservação do status de família, a preservação da vida. A gente deve muito nesse momento às mulheres, tanto que se você pegar a mortalidade, os homens falecem muito mais do que as mulheres, e principalmente aqueles da periferia, aqueles que não podem ficar em casa, aqueles que se submetem mais, são os mais acometidos e são os que mais, infelizmente, têm sido vítimas da coronavírus.